Meu nome é Uvaldo Rosa, médico, cardiologista. Hoje vamos estar conversando sobre inflamação subclínica ou inflamação silenciosa. A prevenção das doenças crônicas é a principal meta para uma longevidade saudável. A inflamação, ela é uma resposta do nosso sistema imune a um insulto. O nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele é fantástico, é de uma perfeição fantástica. E ele tem como objetivo manter a nossa estabilidade homeostática. Toda vez que o nosso organismo, toda vez que o nosso corpo sente que essa estabilidade homeostática está ameaçada, ele responde ativando o sistema imune. E o sistema imune, por sua vez, responde através da inflamação, que pode ser uma inflamação aguda ou uma inflamação crônica. A inflamação aguda se caracteriza por ser uma inflamação onde tem muitos sintomas. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós temos um trauma, por exemplo, no braço, na perna ou em qualquer órgão, essa região normalmente fica inchada, ou seja, fica edemaciada, fica com a sua temperatura aumentada, a região fica quente, fica vermelha, fica também limitada funcionalmente, ou seja, fica dolorido, se é um órgão fica dolorido. Isso é a inflamação aguda. Então a inflamação aguda, os sintomas delas falam por ela mesma, os sintomas e os sinais. E ela é benéfica. O objetivo de uma inflamação aguda é trazer a estabilidade homeostática, é melhorar aquela região ou melhorar aquele órgão. E nós temos a inflamação crônica, que é a inflamação crônica, aí ela já é assintomática. E é uma inflamação que pode demorar de dias a meses, a anos ou até décadas. E hoje nós temos conhecimento que essa inflamação silenciosa, essa inflamação subclínica, essa inflamação crônica, ela é um dos pilares para as doenças crônicas. Quando eu falo doenças crônicas, eu estou falando das doenças cardiovasculares, das doenças oncológicas, das doenças neurodegenerativas, das doenças autoimunes, das doenças mentais, do diabetes, da hipertensão. Então, veja bem, nós estamos falando de algo que é um pilar importante para o desenvolvimento das doenças crônicas. Então é muito importante a gente identificar se determinada pessoa, se determinado paciente, se ele tem uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa ou não. Então, primeiro identificar. E quando identificado, combater isso, que a gente vai estar combatendo, a gente vai estar evitando as doenças crônicas degenerativas, ou, se já tem uma doença crônica estabelecida, a gente vai estar ajudando também na recuperação. A nossa civilização, de maneira geral, a civilização atual, é uma civilização pró-inflamatória, né? Os nossos hábitos de vida, a nossa cultura mudou ao longo da existência do homem, e hoje nós temos uma civilização que a gente pode chamar de pró-inflamatória. O que é que a gente diz? Que hábitos é esse que leva a gente dizer que a nossa civilização é uma civilização pró-inflamatória? Primeiro, que a gente dá alguns exemplos aqui. Primeiro, o sedentarismo. O homem não foi feito para ficar parado, o ser humano para ficar parado o tempo inteiro. E hoje a gente é cada vez mais sedentário. A gente anda pouco, até a televisão a gente liga pelo controle remoto, né? A alimentação inadequada, esse é outro ponto muito importante, né? A alta ingestão de produtos industrializados, de produtos processados, com uma grande quantidade de aditivos, de conservantes. A gente vê mães que às vezes têm a maior preocupação com o filho e está lá no supermercado pegando os produtos industrializados, cheio de conservantes, cheio de aditivos para levar para casa, para os seus filhos. A grande ingestão de carboidratos simples, principalmente de açúcares simples, de gorduras ruins, as gorduras
as gorduras trans, de pesticidas, né, de agrotóxicos. Então, a alimentação nossa está muito inadequada. Nós precisamos melhorar o nosso perfil alimentar. Uma outra coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo é o grande uso de plásticos. Se você abrir sua geladeira hoje, chega em casa e abrir a geladeira, você vai tomar um susto com a grande quantidade de plástico que você tem em sua geladeira. A maioria dos alimentos estão acondicionados em vasos plásticos, você usa uma grande quantidade de plástico no seu dia a dia, e uma boa parte desses plásticos eles liberam substâncias tóxicas. Entre elas, o bisfosfenol A, mas várias outras substâncias também, que têm um potencial inflamatório, um potencial ruim sobre o nosso organismo. A intoxicação por metais pesados, cada vez mais frequentes, pelo dia a dia mesmo, como mercúrio, chumbo, arsênio, né? Então, a grande quantidade de pessoas que a gente encontra hoje intoxicada também por metais pesados. A exposição eletromagnética. Quantas horas nós estamos ficando por dia frente a um computador, frente a uma televisão, enfim, essa exposição eletromagnética, será que ela é inócua mesmo? Né? Talvez nós não tenhamos ainda os dados definitivos agora, mas tudo leva a crer que no futuro nós teremos, e isso tem uma interferência também. O grau de exposição à luz artificial, nós precisamos ter exposição à luz natural também. E muitas pessoas hoje, elas vivem durante o dia inteiro expostas à luz artificial. E essa luz artificial também, ela provoca a inflamação. A saúde bucal, nós estamos acostumados a auscultar o coração, ver o intestino, procurar ver como é que está o fígado, mas a gente está pouco preocupado em avaliar a saúde bucal. A saúde bucal é muito importante para as doenças crônicas também, como anda a saúde. O ritmo circadiano, o sono adequado, nós precisamos respeitar o ritmo circadiano, dia e noite, precisamos dormir adequadamente. Quando isso não acontece, o nível de inflamação crônica também é grande. As infecções virais, bacterianas. Então, se a gente for observar de perto, hoje a maioria das pessoas, eles estão dentro desse perfil que eu estou colocando aqui. Então, podemos dizer que nós temos uma civilização pró-inflamatória. E essa inflamação, ao longo dos anos, e às vezes ao longo de décadas, ela leva à disfunção de células, à disfunção de órgãos e até as doenças crônicas. Eu quero falar um pouquinho aqui de uma maneira muito rápida e de uma maneira até muito resumida o processo da inflamação. Quando o nosso organismo, por algum motivo, ele se sente ameaçado no seu equilíbrio homeostático, ele libera na corrente sanguínea um hormônio sinalizador de inflamação que é chamado de TNF-alfa. Esse hormônio, que é um hormônio que o organismo libera na corrente sanguínea quando sente a sua estabilidade homeostática ameaçada, ele vai penetrar nas células e vai interagir com um complexo chamado NF-kappa-beta. E isso vai levar à produção de substâncias que são inflamatórias, que são as citocinas pró-inflamatórias. Claro que isso é de uma maneira muito resumida, mas nós temos ainda outros atores aí, outros fatores que podem potencializar essa inflamação. E entre esses fatores, esses atores, dois eu quero citar aqui que são muito importantes, que é o nível de cortisol plasmático. O cortisol plasmático, que é o nosso hormônio responsável pela reação ao estresse, quando ele está baixo, quando nós temos o hipocortisolismo, o nosso organismo responde de uma maneira muito mais forte à inflamação. Então, o hipocortisolismo, ele predispõe à inflamação silenciosa, à inflamação subclínica. Outro ator importante também para intensificar a reação inflamatória são os baixos níveis do hormônio D ou da vitamina D.
Então, quando a vitamina D ela tem baixos níveis, o nosso organismo responde também de uma maneira exacerbada ao processo inflamatório. Então, nós precisamos identificar aquelas pessoas que têm uma inflamação subclínica e nós precisamos combater isso. Eu sei que depois de tudo isso, você já deve estar perguntando, bom, e como é que eu identifico? Porque eu falei aqui que a inflamação aguda não precisa nada disso, você já está vendo ali, está inchado, está doendo, tá, quando você movimenta, se você toca no órgão, está doendo, se você faz ultrassom, você vai ver o órgão inflamado. Mas a inflamação subclínica, não, ela não tem sintoma. E nós precisamos identificar. Então, de que maneira a gente faz para identificar uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa? Nós temos alguns exames, nós temos alguns marcadores que nós chamamos de marcadores inflamatórios, que não é específico só para a inflamação, mas ele no conjunto dá uma ideia para a gente. Eu vou citar alguns aqui. Não quer dizer que eles sejam obrigatórios solicitar em todos os pacientes, mas em um grupo de pacientes específicos você pode solicitar, que não todos, mas alguns, depende do paciente, mas é importante que a gente entenda que nós temos hoje exames que dá a ideia para a gente desse perfil inflamatório. Um muito importante é a proteína C reativa, de preferência a ultrassensível. É a dosagem de fibrinogênio, a dosagem de ferritina, a dosagem da insulina plasmática, a dosagem da homocisteína, a medida da circunferência abdominal, que se faz com a fita métrica mesmo. E nós temos também o que nós chamamos de inflamograma sistêmico, que são já exames mais específicos que nós usamos em condições mais especiais. Uma é o próprio TNF-alfa, que eu falei há pouco aqui, as interleucinas, principalmente a interleucina 6, a interleucina 10, o óxido nítrico, a fosfolipase A2 em alguns casos, outros tipos de interleucinas em casos mais específicos, como a interleucina 23 e a interleucina 4. Mas é importante a gente saber que hoje, quando nós avaliamos o perfil de risco de um paciente, quando nós queremos fazer uma prevenção das doenças crônicas, além de todos os fatores de risco tradicionais que nós conhecemos e que estão bem estabelecidos, é muito importante que se investigue também o perfil inflamatório dessa pessoa que a gente está querendo trabalhar, que a gente está querendo prevenir. É muito importante que a gente como profissional de saúde, tenha a consciência que nós precisamos tratar a patologia, nós precisamos tratar a doença estabelecida, mas nós precisamos também tentar identificar os fatores que levaram àquela doença. E o mais importante ainda é procurar identificar esses fatores antes da doença ser estabelecida, porque aí nós vamos ter condição de evitar essa doença. Por isso que a pesquisa da inflamação silenciosa, da inflamação subclínica, ela é também muito importante, assim como dos outros fatores de risco. E o combate à inflamação silenciosa também ela é importante para que a gente evite essas doenças crônicas, a gente possa tentar evitar essas doenças crônicas. Eu sei que também já vem outra pergunta, né, que deve estar na cabeça. Bom, a gente identificou que o paciente tem um perfil, né, que tem um perfil inflamatório alterado, que ele tem um paciente que está com o seu perfil inflamatório alterado. O que é que a gente faz? Como a gente deve proceder? Eu vou falar aqui dois casos práticos, casos do consultório mesmo, casos que atendi pessoalmente. Acho que foi essa semana mesmo, um rapaz de 46 anos, um senhor de 46 anos, com 1,76 m de altura, com 102 quilos, então está com peso muito acima do normal, com a circunferência abdominal bem alterada, estava com a pressão arterial em 150 por 100, né, com a glicemia de jejum de 115,
com a insulina de 27, com a ferritina levemente aumentada, ele estava com a proteína C reativa de 8, pouco elevada também, tinha o fator TNF-alfa, que é fator de necrose tumoral alfa, também elevado, estava em 8. Então, além de outros fatores de risco, era também um paciente que tem um grau de inflamação silenciosa, de inflamação subclínica. Então, o que é que a gente orienta para essa pessoa? Não é só fazer o tratamento da patologia que está estabelecida, mas é tentar tirar essas causas, melhorar esse perfil inflamatório. Então, esse é um paciente que a gente tem que trabalhar muito forte, mudanças de hábitos de vida, né? É um paciente que precisa emagrecer, é um paciente que precisa ter uma atividade física regular. Ele quando chegou, ele tinha como queixa principal que ele sentia cansado. É um empresário que não estava podendo participar de reuniões de tarde, estava fugindo de compromissos de tarde, porque cochilava no meio das reuniões. Estava sem poder dirigir, porque dava sono na estrada, estava cochilando. Então, ele precisa de mudanças do estilo de vida. No que se refere ao sedentarismo, alimentação, ele estava com um hábito muito ruim, acordava 2, 3 horas da manhã para assistir televisão, ficava no quarto com o celular ligado, o computador ligado até tarde. Então, melhorar o ritmo de sono, melhorar o ritmo, ele seguir o ritmo circadiano, ter um sono reparador, fazer atividade física, melhorar a alimentação, diminuir o uso de carboidratos simples, diminuir o uso de açúcares, diminuir o uso da gordura ruim, né? Priorizar o uso dos carboidratos mais complexos, da gordura boa, evitar alimentos industrializados, evitar alimentos processados, melhorar o equilíbrio entre a ingestão de ômega 3 e ômega 6. E só um pouquinho, aproveitando esse caso, para dar só um ligeiro toque sobre isso. O ômega 6 e o ômega 3 são ácidos graxos essenciais, ou seja, o nosso organismo não produz, depende da ingestão. Só que o ácido ômega 6, ele é o ácido graxo ômega 6, ele é pró-inflamatório. E o ácido graxo ômega 3, ele tem um papel anti-inflamatório. Os dois são necessários para o nosso organismo. Porém, nós cada vez ingerimos menos ômega 3, ingerimos mais ômega 6, porque todos aqueles alimentos que eu falei há pouco, que são prejudiciais, os alimentos processados, eles têm muito ômega 6. Então, nós precisamos melhorar o equilíbrio da ingestão, precisamos ingerir uma quantidade maior de ômega 3 para evitar o processo inflamatório. Então, veja quantas coisas devem ser aconselhadas a esse paciente. A primeira coisa, ele precisa passar por um nutricionista, precisa de um tratamento multiprofissional, não só o médico, mas um nutricionista, de preferência um nutricionista funcional, que possa orientá-lo no sentido de melhorar não só a inflamação, mas vários outros fatores. E alguns desses pacientes, nesse paciente mesmo, nós entramos com alguns suplementos que se faziam necessário também para ajudar. Uma outra paciente, que foi uma paciente mais jovem, uma paciente de 32 anos, que estava também com peso muito acima do normal, né? E aí vinha com a pressão alta já há uns 3 anos, usando medicação para pressão, e ela achou que, como estava usando medicação para pressão alta, precisava usar um remédio para proteger o estômago, e aí ela começou a usar, por conta própria, um inibidor de bomba de prótons, o omeprazol, da vida, já vinha há quase 2 anos usando o omeprazol, né? Usava também o anticoncepcional. Então veja que o perfil aí é diferente. É um paciente mais jovem ainda, que está com peso acima do normal, que usa contraceptivo oral, que estava usando o inibidor de bomba de prótons. E como ela estava com peso muito acima do normal, ela sentia muitas dores lombares também, usava muito anti-inflamatório. Então ela estava usando 3 drogas que têm um papel pró-inflamatório, que são o inibidor da bomba de prótons, quando usado dessa maneira, é uma medicação que deve ser usada sob prescrição médica e por um período limitado para tratar sua patologia, mas não pode ser e não deve ser uma medicação de uso
de uso contínuo, e hoje cada vez mais a gente vê muitas pessoas fazendo uso de omeprazol, pantoprazol e tantas outras assim de uso contínuo. É uma paciente que fazia uso de anticoncepcional, que também é uma medicação que leva à inflamação, e também fazia uso de anti-inflamatório não hormonal, que apesar do nome anti-inflamatório, mas ele termina piorando a inflamação subclínica. Então, veja que a abordagem dessa paciente, além das mudanças do estilo de vida, da alimentação, é necessário também que se controle essas drogas, essas medicações que ela usa. Então, esse é um dia a dia. Esse é um dia a dia de quem está na prática clínica, e é importante que nós possamos considerar os outros fatores de risco, todos para as doenças crônicas, mas nós não podemos deixar de considerar, nós não podemos deixar de buscar a inflamação silenciosa, a inflamação subclínica, porque, sem dúvida, é um dos pilares para o desenvolvimento das doenças crônicas. E prevenir as doenças crônicas é melhorar a qualidade de vida, é ter uma longevidade saudável. Para encerrar, eu só vou ressaltar aqui um ponto entre as doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas continuam como a principal causa de mortalidade e morbidade em todo o mundo. No Brasil, em todo o mundo, se você chega, faz qualquer pesquisa, se você faz qualquer análise, as principais causas de morte e de morbidade são as doenças cardiovasculares. E basta você refletir aqui quantas pessoas você conhece, ou você conhecia, que teve morte súbita. Quantas pessoas você conhece ou você conhecia que teve um AVC? Quantas pessoas você conhece ou conhecia que teve um infarto, que fez angioplastia, que tem um aneurisma, que tem uma doença de carótida? Então, tudo isso são as doenças cardiovasculares. E nós precisamos também trabalhar na prevenção dessas doenças cardiovasculares. Muitos fatores de risco hoje são estabelecidos para as doenças cardiovasculares. Porém, nós temos um número que não é pequeno de pacientes e de pessoas que desenvolvem essas doenças e que nós não temos esses fatores de risco tradicionais presentes. Então é evidente que nós precisamos buscar outros fatores de risco. E uma das coisas para ser buscado é a inflamação silenciosa. Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente precisa pensar em uma coisa chamada endotélio vascular. O que é endotélio vascular? É aquela camada de células que reveste todos os nossos vasos. Isso nós chamamos de endotélio vascular. Quando a gente fala em órgão, por exemplo, se a gente falar aqui em pulmão, em fígado, em cérebro, em coração, vem na cabeça da gente a imagem daquele órgão. Vem na cabeça da gente a imagem do pulmão, do cérebro, do fígado, do coração, com suas características próprias, com suas particularidades próprias. Nós precisamos, quando a gente fala nas doenças cardiovasculares, nós precisamos pensar no endotélio vascular como um grande órgão, com características próprias e com particularidades próprias. E muitas vezes nós não pensamos dessa maneira. E nós precisamos pensar no endotélio vascular como um órgão com características e com particularidades próprias. E a gente deve pensar que maneiras a gente tem para ajudar aquele endotélio vascular. É porque ali é que se processa, ali que se inicia todas as alterações que vão levar às complicações e aos eventos cardiovasculares. Então, pensar em endotélio vascular é muito importante. E a inflamação silenciosa e a inflamação subclínica, ela tem um papel importante sobre a função do endotélio vascular. Então, a inflamação silenciosa, a inflamação subclínica, ela prejudica a função do endotélio vascular. Você melhorando essa inflamação, você vai estar melhorando também o endotélio vascular. Então, nós estamos falando de algo
que precisa ser identificado, e nós falamos a maneira que a gente tem para identificar, e precisa ser combatido. Esse combate precisa ser um trabalho multiprofissional, com o profissional médico, mas com o profissional da nutrição, também o profissional da educação física, e principalmente com a consciência das pessoas da necessidade de mudar o estilo de vida.